Olá, no TV Com Entrevista, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Bancários, Jairo França, falando sobre um tema de bastante relevância, que é o assédio moral. Olá, Jairo, tudo bom? É um prazer estar vindo aqui, conversar com você, né? E é importante a gente trazer um pouco da informação do ambiente bancário para que as pessoas de outras categorias conheçam como trabalha e também como sofrem os bancários. Jairo, você poderia responder para a gente, existem casos de assédio moral na categoria bancária? Olha, é interessante essa sua pergunta e existem muitos casos de assédio moral na categoria bancária. É uma coisa quase que frequente, a gente vê isso praticamente todo dia. O sindicato está recebendo denúncias de assédio moral e a gente... É uma coisa que hoje em dia ela se tornou inerente à execução do serviço bancário. Vez que os bancos, nessa corrida por esse lucro e essa loucura que é o dia a dia do bancário, as cobranças provenientes geralmente dessas metas. E essas metas, elas trazem no bojo, essa cobrança de meta, geralmente ela traz, o método que é cobrado, ela traz no seu bojo o assédio moral. Então a gente tem trabalhado muito para coibir isso, mas a gente sabe que o capital, na sua ânsia, na sua ganância de produzir lucro, ele faz com que os seus gestores, eles pratiquem esse assédio sobre o bancário que está lá na ponta, aquele bancário que oferece serviço. Então há uma corrida ao lucro e nessa corrida para o lucro ela vai trazendo junto o assédio moral todos os dias. Assim, as cobranças são diárias e como essas cobranças são diárias, ela causa um mal-estar no ambiente bancário. E a gente sabe que esse mal-estar às vezes não fica no ambiente bancário, ele leva para a sua casa, leva para o seio de suas famílias. Ô Jairo, como é que você poderia falar para nosso telespectador, como é que se dá esse assédio moral na prática? Né? Porque você falou aí agora há pouco sobre a questão da luta, né? dessa coisa desenfreada, né? Atrás do lucro, né? que os grandes bancos e os bancos correm. Como é que se dá esse assédio moral lá na ponta, diretamente com o funcionário, com o bancário? É outra pergunta importante, porque é o seguinte, dá a oportunidade de a gente detalhar. Por exemplo, o bancário, para aqueles que não sabem, né, o bancário é visto no seu dia a dia como aquele funcionário que usa camisas de mangas longas, gravata. Então, quem olha para o bancário pensa que aquilo ali é um ambiente saudável. As meninas tudo, né, bem vestidas, a aparência é bem natural. Além de natural, assim, confortável, parece ser uma profissão, um dos sonhos das pessoas. Mas o que acontece é que no dia a dia, quando os bancários entram para trabalhar, a primeira atividade são reuniões de apresentação de produtos e também da cobrança de metas já pela manhã. E não bastando essa cobrança de meta pela manhã, elas são feitas durante o seu período de trabalho. E o pior que essas cobranças, elas são feitas de forma assim, assintosa e enérgica. Então, tem gestores que fazem a cobrança de meta, cobrança normal, natural, que as metas existem, mas essas metas ela tem que são metas, como dizem os banqueiros, teria que ser metas desafiadoras sim, mas as metas, ao nosso ver, são metas abusivas. E quando essa meta ela é abusiva, ela traz em si, ela traz o conflito entre as pessoas, ela traz no seu dia a dia, assim, os funcionários são obrigados a apresentar produtos para seus clientes, muitas vezes produto que o cliente não precisa, ele nem quer, nem pediu e nem precisa. Então, quando você precisa estar fazendo uma coisa que é contra a vontade do cliente e contra a sua vontade, é lógico que o ser humano vai reagir de forma conflituosa. E esse conflito no dia a dia, você já desde o início da manhã, te leva a
digamos assim, há muitos problemas. Problemas, antigamente a gente tinha problemas que eram só problemas de funcionais, o problema de musculatura, né? Tendocinovite, essas doenças mesmo do trabalho em si. Mas hoje o bancário ele sofre com problemas psíquicos pela pressão que é feita pelo gestor. Por sua vez, o gestor recebe pressão da própria direção do banco, então isso é uma cadeia que a gente não sabe onde acaba. A gente sabe o seguinte, o que provoca essa cadeia de pressão é que provoca o assédio, que muitas vezes, né, adoece até muitos bancários. Na verdade é isso, né, Jair? A gente tem dados, inclusive, falando sobre esse assédio, né, que muitas vezes o determinado gestor chega no banco e exige um determinado percentual de meta e no mês seguinte, muitas das vezes, isso é dobrado, né? Qual o percentual desse assédio, digamos assim, toda a categoria sofre esse tipo de assédio? Qual é o percentual na categoria bancária desse tipo de prática por parte dos bancos? Nós já temos alguns dados, tá? Que são feitas pelo DIEESE e no dia a dia a gente vai observando também, a gente já chega muitas vezes a 60%, 70%. Então são números alarmantes, porque uma relação de trabalho ela devia conter, né, uma relação de fidelidade também e de cordialidade. A gente sabe que as pessoas têm um contrato de trabalho e esses contratos deveriam ser cumpridos à risca, mas o que acontece? O bancário só tem que cumprir esse contrato na questão das obrigações e os direitos são esquecidos. Então, quando você só tem obrigações e os direitos são esquecidos, é lógico que vai haver um descontentamento. E esse descontentamento vai gerar aquele, como eu falei no bloco anterior, a gente vai criar atritos. E esses atritos têm feito realmente, esse tipo de cobrança é uma cobrança que nós discordamos veementemente, é uma luta que está no dia a dia, então a gente tem esses números, para nós 60%, 70% de assédio moral já é um número muito alto. Aliás, é um número que não deveria nem existir. Daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo com o presidente dos sindicatos bancários, Jairo França, sobre o tema assédio moral. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30.000 morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5% a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100.000 habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional. Jairo, a categoria bancária ainda sente algum tipo de dificuldade para denunciar esses tipos de casos nas agências bancárias? Olha, nós já tivemos maiores dificuldades, tá? Nós tivemos bancários, ainda temos alguns, mas, por exemplo, o sindicato tem trabalhado e os bancários, embora grande parte desses bancários ainda temam,
tá? Mas nós temos aumentado o número de denúncias. As denúncias têm sido, cada dia que os bancários vão ficando mais esclarecidos, cada dia que tem mais informações, nós temos um retorno positivo disso daí. A gente tem tido várias denúncias e a gente tem que procurar orientar os bancários, tanto aquele que sofreu o assédio naquela hora, como a proteção, a prevenção, para que não aconteça casos parecidos em outras agências ou na mesma agência. Pois é, Jairo. Esse tipo de prática, não só nos bancos, mas também em várias empresas, né, causa todo um transtorno na vida do trabalhador, né, com doenças, né, com o desequilíbrio emocional, com o estresse, e que, na verdade, isso não é bom nem para a empresa e nem para o trabalhador, né? Como é que o sindicato tem atuado, né, no sentido de combater esse tipo de prática nas agências bancárias? Olha, nós, na verdade, isso não é uma luta nova, tá? Há anos que o sindicato vem se inteirando dessa situação. Hoje nós temos um acompanhamento bem maior do que nós tínhamos anteriormente. Hoje nós já fazemos, por exemplo, na nossa convenção, já tem algumas cláusulas que dão essa proteção para o trabalhador. Nós temos um instrumento de denúncia muito importante, um canal que os bancários fazem essa denúncia e o sindicato encaminha para os bancos. Mas, por outro lado, se esse canal não for suficiente, a gente ainda tem a via que é a via da justiça, tá? Embora seja mais lenta, mas a gente tem conseguido várias conquistas. Por exemplo, a justiça tem colocado para os bancos multas pesadíssimas e a gente espera que a cada dia, quando a gente for ganhando na justiça, as multas sejam mais pesadas ainda, para que os bancos sintam na pele, ou seja, na pele não, mas os banqueiros sintam no bolso o peso dessas multas. E também nós fazemos gestões políticas, que são os atos que a gente faz, e as negociações que a gente tem colocado para as direções, fazendo ver a necessidade de um melhor relacionamento entre os bancos e os bancários. Jairo, nessa relação conflituosa, pela prática, né, do assédio moral nas agências bancárias, os bancos, de uma certa forma, eles assumem, né, que seus gestores praticam, né, que tem esses tipos de prática, ou ficam, né, o que você poderia falar nesse sentido? Olha, é uma coisa difícil, é banqueiro assumir que ele patrocina o assédio moral. Eu acho que a gente nunca vai ver isso. Agora, relacionar o assédio moral com alguns gestores isoladamente, é lógico que fica mais fácil para o banco jogar essa culpa nas costas dos gestores. Mas a gente sabe que em algumas instituições, essa questão do bem-estar do funcionário, ela é relegada a segundo plano, né? O que está em segundo plano para o banqueiro é manter os lucros. Mas nós temos avançado nesse campo, como eu falei, a cláusula que a gente tem que é proibido se fazer cobrança de metas nos telefones, através de WhatsApp, através de mensagens por celulares. Nós temos conseguido, isso é um avanço. Nós acabamos de fechar, de acordar com o Santander, que inclusive as reuniões vão ter tempo, tá, hora e limite para serem efetuadas. Por exemplo, a gente entende que já é um avanço em termos das cobranças de meta, porque anteriormente os bancos tanto faziam reuniões todos os dias, como além de não fazer só uma reunião, faziam uma reunião no começo, uma reunião durante o expediente e outra reunião no final. Então, quando a gente consegue que o banco faça apenas uma reunião quando necessária, já é um avanço no sentido de coibir o assédio moral. Então, a gente tem negociado. Os bancos nunca vão admitir que eles praticam assédio moral. É lógico, até por medo das sanções, né, da justiça. Mas a gente sabe que nós temos avançado. Infelizmente, é aquela corrida que a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, mas a gente sabe que nós vamos avançar e cada vez que os bancários ficarem mais informados, eles terão mais capacidade para denunciar e o sindicato mais capacidade de agir. Jairo, essa prática, né, claro que os bancos jamais vão assumir, né, como aquela história das vendas casadas, né, porque de uma certa forma obriga o trabalhador
a cometer esse tipo digamos assim, de delito. Mas o que a gente vê é que a categoria bancária, de uma certa forma, conseguiu alguns avanços, né? Isso é positivo, que isso possa servir de parâmetro para que outras categorias também possam, né, se unir, né, e se fortalecerem para conquistar, né, alguns avanços como esse que a categoria bancária conseguiu a duras penas, né, já que a categoria bancária, já que os bancários enfrentam o sistema mais, digamos assim, o sistema mais poderoso do país, que é o sistema financeiro, mas de qualquer jeito é um grande avanço. Nós agradecemos a presença do presidente do Sindicato Bancário, Jairo França, e convidamos os nossos telespectadores a estarem sempre com a gente aqui no TV Com Entrevista.